Por exemplo, adorar falsos deuses, roubar, mentir e tantas outras coisas. Por exemplo, adorar falsos deuses, roubar, mentir e tantas outras coisas. Por exemplo, adorar falsos deuses, roubar, mentir e tantas outras coisas. Por exemplo, adorar falsos deuses, roubar, mentir e tantas outras coisas. Por exemplo, adorar falsos deuses, roubar, mentir e tantas outras coisas. Em Romanos capítulo 6 e versículo 23 diz assim: Em Romanos capítulo 6 e versículo 23 diz assim: Em Romanos capítulo 6 e versículo 23 diz assim: Em Romanos capítulo 6 e versículo 23 diz assim: Em Romanos capítulo 6 e versículo 23 diz assim: Em Romanos capítulo 6 e versículo 23 diz assim: Porque o salário do pecado é a morte. 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 O pagamento pelo pecado é a separação eterna de Deus. O pagamento pelo pecado é a separação eterna de Deus. O pagamento pelo pecado é a separação eterna de Deus. O pagamento pelo pecado é a separação eterna de Deus. O pagamento pelo pecado é a separação eterna de Deus. É viver longe de Deus num lugar muito triste. É viver longe de Deus num lugar muito triste. É viver longe de Deus num lugar muito triste. É viver longe de Deus num lugar muito triste. É viver longe de Deus num lugar muito triste. É viver longe de Deus num lugar muito triste, de sofrimento para sempre. 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 Mas, voltando para nossa história. 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 Ricardo queria se livrar daquela culpa. 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 Ele queria se livrar daquela tristeza, 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 daquele peso que estava em seu coração. Daquele peso que estava em seu coração. Daquele peso que estava em seu coração.
daquele peso que estava em seu coração, daquele peso que estava em seu coração, daquele peso que estava em seu coração. Mas ele ficava pensando, 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 o que será que a vovó vai fazer comigo? O que será que a vovó vai fazer comigo? O que será que a vovó vai fazer comigo? O que será que a vovó vai fazer comigo? O que será que a vovó vai fazer comigo? Quando eu contar para ela que eu matei a sua galinha. Quando eu contar para ela que eu matei a sua galinha. Quando eu contar para ela que eu matei a sua galinha. Quando eu contar para ela que eu matei a sua galinha. Quando eu contar para ela que eu matei a sua galinha. Ai, será que a vovó vai me bater? 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 O que vai acontecer? 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 Na verdade, Ricardo também sentia vergonha do que ele fez. Na verdade, Ricardo também sentia vergonha do que ele fez. Na verdade, Ricardo também sentia vergonha do que ele fez. Na verdade, Ricardo também sentia vergonha do que ele fez. Na verdade, Ricardo também sentia vergonha do que ele fez. Mesmo assim, ele chamou a sua avó para. 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 Mesmo assim, ele chamou a sua avó para conversar com ela. E então, Ricardo contou tudo para sua avó. E para conversar com ela. E então, Ricardo contou tudo para sua avó. E para conversar com ela. E então, Ricardo contou tudo para sua avó. E para conversar com ela. E então, Ricardo contou tudo para sua avó. E para conversar com ela. E então, Ricardo contou tudo para sua avó. E não apenas contou, 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 ele pediu perdão pelo mal que fez. E a vovó o perdoou. Ele pediu perdão pelo mal que fez. E a vovó o perdoou. Ele pediu perdão pelo mal que fez. E a vovó o perdoou. Ele pediu perdão pelo mal que fez. E a vovó o perdoou. Ele pediu perdão pelo mal que fez. E a vovó o perdoou. Sabem por quê? Porque ela o amava muito. E sabem por quê? Porque ela o amava muito. E sabem por quê? Porque ela o amava muito. E sabem por quê? Porque ela o amava muito. E sabem por quê? Porque ela o amava muito.
Então, eles ainda estavam conversando. 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 Quando Ana chegou e falou bem baixinho para o seu irmão. Quando Ana chegou e falou bem baixinho para o seu irmão. Quando Ana chegou e falou bem baixinho para o seu irmão. Quando Ana chegou e falou bem baixinho para o seu irmão. Quando Ana chegou e falou bem baixinho para o seu irmão. Ricardo, venha me ajudar com a louça. 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 Porque senão eu vou contar tudo para a vovó. Porque senão eu vou contar tudo para a vovó. Porque senão eu vou contar tudo para a vovó. Porque senão eu vou contar tudo para a vovó. Porque senão eu vou contar tudo para a vovó. Porque senão eu vou contar tudo para a vovó. Ricardo sentiu até um alívio em seu coração e ele... Ricardo sentiu até um alívio em seu coração e ele... Ricardo sentiu até um alívio em seu coração e ele... Ricardo sentiu até um alívio em seu coração e ele... Ricardo sentiu até um alívio em seu coração e ele disse para sua irmã, eu. 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 Eu já contei tudo para a vovó e ela já me perdoou. Eu já contei tudo para a vovó e ela já me perdoou. Eu já contei tudo para a vovó e ela já me perdoou. Eu já contei tudo para a vovó e ela já me perdoou. Eu já contei tudo para a vovó. E foi assim que Ana deixou de obrigar seu irmão. E foi assim que Ana deixou de obrigar seu irmão. E foi assim que Ana deixou de obrigar seu irmão. E foi assim que Ana deixou de obrigar seu irmão. E foi assim que Ana deixou de obrigar seu irmão a fazer a tarefa que era dela. 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 Ela que tinha que fazer. 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 Você acha que Ana estava certa? 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 Ela aproveitava aquela situação. Ela aproveitava aquela situação. Ela aproveitava aquela situação. Ela aproveitava aquela situação.
Ela aproveitava aquela situação para se livrar da tarefa que ela devia fazer. Para se livrar da tarefa que ela devia fazer. Para se livrar da tarefa que ela devia fazer. Para se livrar da tarefa que ela devia fazer. Para se livrar da tarefa que ela devia fazer. Para se livrar da tarefa que ela devia fazer. Sabe o que eu fico pensando? 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 Que se você já conhece Jesus como Salvador, 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 você precisa crescer em obediência. 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 E uma das maneiras de mostrar obediência, 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 e uma das maneiras de mostrar obediência é cumprindo com os seus deveres. 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 É não passando para os outros o que é tarefa sua. É não passando para os outros o que é tarefa sua. É não passando para os outros o que é tarefa sua. É não passando para os outros o que é tarefa sua. É não passando para os outros o que é tarefa sua. Em Lucas, capítulo 16 e versículo 10, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Em Lucas, capítulo 16 e versículo 10, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Em Lucas, capítulo 16 e versículo 10, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Em Lucas, capítulo 16 e versículo 10, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Sabe o que é ser fiel? É fazer o que promete. Sabe o que é ser fiel? É fazer o que promete. Sabe o que é ser fiel? É fazer o que promete. Sabe o que é ser fiel? É fazer o que promete. Sabe o que é ser fiel? É fazer o que promete. É cumprir aquilo que você 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 promete. É ter um comportamento único, sabe? É ter um comportamento único, sabe? É ter um comportamento único, sabe? É ter um comportamento único, sabe?
é ter um comportamento único. Sabe como isso acontece? 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 É você se comportar na presença das pessoas, 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 da mesma forma que você se comporta longe delas. Da mesma forma que você se comporta longe delas. Da mesma forma que você se comporta longe delas. Da mesma forma que você se comporta longe delas. Da mesma forma que você se comporta longe delas. É você não ter um comportamento diferente quando está sozinho. É você não ter um comportamento diferente quando está sozinho. É você não ter um comportamento diferente quando está sozinho. É você não ter um comportamento diferente quando está sozinho. É você não ter um comportamento diferente quando está sozinho. Você ser fiel é ter um comportamento que não muda. Você ser fiel é ter um comportamento que não muda. Você ser fiel é ter um comportamento que não muda. Você ser fiel é ter um comportamento que não muda. Você ser fiel é ter um comportamento que não muda. Ana não estava sendo fiel. 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 E você? Você é fiel? 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 Você cumpre com os seus deveres? 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 Sabia que é o seu dever cuidar de seus brinquedos? Sabia que é o seu dever cuidar de seus brinquedos? Sabia que é o seu dever cuidar de seus brinquedos? Sabia que é o seu dever cuidar de seus brinquedos? Sabia que é o seu dever cuidar de seus brinquedos? O que você faz quando você espalha os brinquedos pela sala e termina de brincar? O que você faz quando você espalha os brinquedos pela sala e termina de brincar? O que você faz quando você espalha os brinquedos pela sala e termina de brincar? O que você faz quando você espalha os brinquedos pela sala e termina de brincar? O que você faz quando você espalha os brinquedos pela sala e termina de brincar? Você larga tudo jogado para sua mamãe 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 organizar? É tarefa sua, mãe organizar? É tarefa sua, mãe organizar? É tarefa sua, mãe organizar?
É tarefa sua. É o mãe organizar? É tarefa sua. É o seu dever organizar suas coisas. E o seu material escolar? É o seu dever organizar suas coisas. E o seu material escolar? É o seu dever organizar suas coisas. E o seu material escolar? É o seu dever organizar suas coisas. E o seu material escolar? É o seu dever organizar suas coisas. E o seu material escolar? Quando você termina de fazer suas tarefas, 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 você deixa tudo jogado por cima da mesa? 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 Você deixa tudo jogado por cima da mesa?